muito boa noite. Sejam bem-vindos aqui à nossa sala de estar, ao nosso sábado à noite. Que delícia ter você, sua família aí do outro lado. Que bom. Hoje nós vamos falar de saúde mental. A gente vai falar um pouco mais de cuidar da gente, do nosso coração, da nossa cabeça, da nossa alma. E eu já quero deixar uma reflexão para você. Essa reflexão eu escrevi a partir de um papo que eu tive com uma pessoa que estava me dizendo: Amanda, eu estava tão bem. Veio uma pessoa, falou tanta coisa para mim, eu fiquei tão mal depois. E aí eu comecei a pensar, por que o outro afeta tanto a nossa vida? É como num piscar de olhos. Tá tudo bem, de repente, dali instantes, o mundo desmorona e nós sofremos as consequências de alguém que nos tira do eixo. E aí eu te pergunto, por que o outro tem tanto poder sobre nós e sobre o nosso estado emocional? E a resposta é muito simples. Quando você entrega a chave das suas emoções para outra pessoa, você diz mais sims para ela do que para você. O sim para o outro é o não para você muitas vezes. Então, não deixe a pressão, o julgamento, a vontade alheia tolher você da sua verdade, da sua vontade, da sua essência, do que você mais acredita. Seja você e não permita que ninguém quebre o seu dia, a sua vitalidade, a sua empolgação. Ouça, assimile e passe para frente. Não fique em almas que não te tragam luz e boas vibrações. Sai de perto mesmo, vira a chave, fecha a porta e cuide da sua cabeça, da sua saúde mental. Cuide de você. Bem-vindos. Olha, eu trouxe uma convidada maravilhosa, ela é minha amiga de longa data, é uma pessoa que está fazendo diferença na história da comunicação no nosso país e da saúde mental também. Ela é jornalista, palestrante, mentora, consultora de grupos de liderança, além de ser uma facilitadora especializada em segurança psicológica e gerenciamento do estresse. Ela é referência e tem sido uma voz fluente na promoção do bem-estar mental no ambiente corporativo. Hoje ela vem compartilhar conosco os seus valiosos insights e estratégias sobre como podemos melhorar a segurança psicológica e gerenciar o estresse no ambiente de trabalho, na nossa casa, na nossa vida. Bem-vinda, Isabela Camargo, minha amiga. Como é que você tá? Boa noite. Que prazer. Que alegria estar aqui. Que boa alegria noite. ter você. Que maravilhosa, hein? Obrigada, olá, boa noite. Viu? Muito bom ter você aqui. Obrigada. Meu próximo convidado é neurologista dedicado a reduzir o impacto das doenças neurológicas e aprimorar a qualidade de vida dos seus pacientes. Bem-vindo, Dr. João Nicoli. Tudo bem, Dr. João? Como é que você está? Bem-vindo ao nosso programa. Mais uma vez, já esteve conosco em outros momentos. Sempre estar aqui. Obrigada, viu? Olha, ele é psicólogo clínico especializado em diversas áreas de atuação. Atualmente divulga seu trabalho como psicólogo por meio das redes sociais. Vem bater esse papo com a gente tão importante sobre a gente cuidar de nós e da nossa saúde. Bem-vindo, Igor Andrade. Tudo bem, Igor? Que prazer revê-lo. Como é que você tá? Tudo jóia? Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Ó, avisa sua família, seus amigos, sintoniza aqui na TV Aparecida que nós estamos prontos para um papo que vai acrescentar muito na sua vida. Daqui a pouquinho entra via Skype também o Dr. Pablo, que é psiquiatra e tem uma história, assim, muito importante, né? Quando a gente fala de saúde mental. E aí nós vamos falar de várias coisas que permeiam esse assunto. Gente, boa noite. E para começar, eu já quero vir com a primeira pergunta, que é: o que é, de fato, saúde mental? Hoje a gente fala muito disso, tem muitos braços de possibilidades para esse assunto. Mas será, Isabela, que as pessoas de fato sabem o que é cuidar da sua saúde mental? Você que está fazendo palestra no Brasil todo, que tem expandido, tem sido voz desse assunto. Boa noite, Amanda. Boa noite, doutores. Boa noite para você que está nos acompanhando. Essa foi uma provocação, inclusive, que eu fiz com a Amanda, sabe? Eu falei, às vezes nós estamos querendo entender sobre a saúde mental, mas no fundo a gente ainda não se deu conta do que é saúde mental. Então eu vou trazer a minha visão de tudo que eu tenho visto na prática. Na prática, saúde mental é a capacidade para lidar com altos e baixos e imprevistos todos os dias. É lidar com as situações que a vida nos apresenta todos os dias. Quanto mais saúde mental, mais você entende que você faz parte de um ecossistema, que o mundo não está contra você, que as coisas não acontecem para te prejudicar. Então eu estou tentando falar aqui de uma maneira bem simples. Acredito que agora os doutores vão complementar, mas saúde mental é a capacidade para lidar com altos e baixos e imprevistos todos os dias. Se nós formos para a Organização Mundial da Saúde, é como se eu dissesse, saúde é ausência de doença. Não é só isso.
Nós temos que, então, entender como as emoções e como tudo nos afeta. Quando você falou como o outro nos afeta, né? Então, como eu tenho consciência que eu permito isso. Aí entra a saúde mental. Igor, doutor João, querem complementar? Perfeita colocação da Isabela. Essa colocação mesmo, é você saber lidar com as adversidades do dia a dia. Nós somos movidos a pensamentos, né? Então, os problemas estão aí. E aí, focar no problema não é literalmente a solução. É você saber... Eu estava até conversando com ele ali nos bastidores, que as pessoas hoje elas estão entrando dentro de uma neurose de que eu tenho um limão na mão, eu vou olhar o lado negativo. É azedo, arde. Por que não olhar para o lado do que é que o limão pode proporcionar para mim? Pode servir como tempero, um suco, até mesmo um medicamento. Então, a saúde mental, a colocação da Isabela foi perfeita. É você saber lidar com as adversidades, você ter a capacidade também de ter consciência de si, do que eu estou sentindo, do como eu vou resolver, a capacidade de solucionar problemas, adversidades. O doutor João, como neurologista, o que acontece dentro do nosso cérebro, da nossa cabeça, para que a gente tenha para que a gente não consiga fazer a gestão de todas as nossas emoções, de todas as nossas cargas, de todas as nossas funções, né? Porque dá a impressão que o HD, de vez em quando, você diz assim, cara, não está cabendo tudo dentro, está cheio, eu tenho que cuidar de muita coisa, eu não consigo, eu estou estressando. Sabe aquela vontade que você tem? Hoje eu não quero pensar em nada, parece que você tem que tomar decisão o tempo todo, né? É uma carga muito pesada. O que acontece com o nosso cérebro? Por que umas pessoas conseguem gerenciar melhor isso e outras não? Amanda, quando a gente começa a pensar em causas para isso, né, invariavelmente a gente começa a fazer uma releitura, começa a reescrever a nossa história, as nossas vivências, os nossos traumas, maus encontros, né, nossas experiências de vida de uma maneira geral. Eu digo que tudo começa no estresse, não naquele estresse saudável de você estar motivado a tomar uma decisão, né, para sair do lugar, mas o estresse patológico, aquele estresse que é constante, que a pessoa não consegue descansar, né? E grande parte desse estresse ele é causado pela autocobrança excessiva, né? Nós nos cobramos a alta performance o tempo inteiro, né? Meu Deus do céu, a gente não se permite mais ter um momento para descansar sem sentir culpa de não estar produzindo, né? A ditadura da felicidade. Muitas pessoas, Amanda, acreditam hoje que é uma obrigação ser feliz o tempo inteiro e registrar esses momentos. Aliás, e publicar e mostrar para as pessoas que estão sendo felizes tantas e tantas vezes quanto for necessário, talvez, para que talvez elas tenham certeza de que estejam mesmo felizes, né? É muito profundo, Isabela, e você viveu, né? Todo mundo sabe, você falou muito sobre isso, que você viveu um burnout. E foi, como ele disse, o doutor João, começou num estresse, começou numa sobrecarga, numa coisa de gestão mesmo de sentimentos? Primeiro foi falta de conhecimento sobre o que é estresse. Então, quando eu tive o diagnóstico de burnout, né, vai fazer 6 anos, inclusive, eu ainda não sabia o que era estresse. Então, eu gostaria de aproveitar esses minutos para explicar que estresse não é nem bom nem ruim. É a reação do nosso organismo a alguma situação que representa ameaça. E eu sempre costumo usar o exemplo da baratinha. Posso falar o exemplo da baratinha? Se chegar uma baratinha aqui no estúdio, alguém vai sair correndo, não vai? Ninguém vai sair correndo? Eu vou. Você vai sair correndo. E quem vai lá e vai matar a barata? Ninguém vai matar a barata? Ele mata, ó. Olha lá. Como é seu nome? Eu mataria. Cristiano. Cristiano vai matar a barata. E quem vai pegar a barata e vai falar: sai daqui. Eu sou dessas. Outro dia eu vivi uma história dessa, não dá para contar. Mas veja, é uma situação que representa uma reação para você de fuga, a outra de luta, e os outros que vão só ficar vendo aqui a barata voa. Aquela barata voando, aquele vucu-vucu todo. Por que eu gosto de usar esse exemplo? Embora muitas pessoas tenham medo realmente de barata. O tempo inteiro, Amanda, nós estamos vivendo situações que podem representar ameaça ou não. Evidente que quando nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, ali é uma ameaça real. Mas muitas vezes nós estamos perdendo a nossa saúde por ameaças que nós estamos imaginando na nossa cabeça, como foi dito aqui, as comparações, as visualizações. Então, quando você não tem clareza do que é ameaçador mesmo, tudo vai ser um problema.
Então, quando eu tive meu diagnóstico, tudo era um problema. O elevador demorar era um problema, um voo que cancelava era um problema, uma coisa que não dava certo ou como eu tinha pensado era um problema. E não, e na verdade, essa é a vida adulta. Você vai ter que conviver com situações que estarão fora daquilo que você considerou normal. E é assim que a gente evolui, mas naquela época eu não tinha essa informação. Então, acho muito importante a gente primeiro trazer o que é o estresse. De novo, não é nem bom nem ruim. Por que algumas pessoas, diante de um voo que cancela, por exemplo, algumas pessoas, opa, vou ler um livro, ou, como já aconteceu comigo no aeroporto, lá em Curitiba, o voo cancelou, eu tinha que voltar para São Paulo, a turma começou a arrancar os cabelos e eu precisava fazer escova nesse dia. Eu precisava dar um jeito no cabelo, né, gente? Eu não tinha aqui, né, essa produção toda que tem aqui na TV Aparecida. E aí, o que eu fiz? Eu falei, deixa eu ver se tem algum salão aqui no aeroporto. Menina, enquanto estava todo mundo descabelando, eu estava fazendo escova. Entendeu? A diferença... É o saber gerenciar, né, Isabela, o estresse, né? Porque o estresse é uma reação química da ansiedade e medo. A ansiedade é um medo subjetivo. E o medo em si é o medo de algo que eu posso fugir, que eu posso pegar, que eu tenho como escapar. Né? E o estresse entra dentro dessa reação química entre ansiedade e medo. E o mais lindo de tudo, eu já vou passar a palavra para o Dr. João, é que quanto mais repertório você tem, mais você vai entender as situações como oportunidades. Quanto menos repertório, quanto mais você se fecha em tudo aquilo que você já viveu e acabou, pior você reage diante das situações. Então, esse exemplo do voo cancelado, eu gosto de usar muito ele, porque mostra, enquanto algumas pessoas vão estar achando que isso é o fim do mundo, outras estão seguindo. Você sabe que quando a gente traz isso para um lado espiritual, para o lado da fé, por exemplo, as pessoas que têm muita fé, que são muito tementes a uma religião, seja lá qual for, sempre acham que o que aconteceu foi o certo. Perdi o voo. Perdi porque eu tinha que perder, né? Eu não tinha que estar nesse voo, porque pode acontecer alguma coisa, porque eu tinha que viver alguma coisa aqui, porque tal. Então, assim, parece que você tira um pouco esse peso de você e coloca assim, aconteceu, foi o universo. Eu tenho um exemplo quanto a isso, essa questão do avião. Eu estava conversando com ele. Eu trabalhei como comissário de voo por 15 anos. E teve aquele acidente em 2007. Eu estava na escala daquele voo para ir. 2 dias antes, a minha escala muda. Inclusive, algumas pessoas que foram naquele voo, que a gente levou até Porto Alegre, a gente soube 2 dias depois que estava no voo que realmente aconteceu. Esse lado espiritual foi dizendo assim, não era para acontecer. Quando você tem um pouco dessa consciência, tudo fica mais confortável e você sai daquela zona. Eu sou azarento, as coisas só acontecem ruim para mim. É você ver do problema exatamente como você fala, oportunidades. Não é que a nossa vida é baseada em desafios e a gente tem que aprender a superar os desafios. Se a gente não conseguir ultrapassar, se a gente vê uma pedra no chão e se a gente vê aquela pedra como problema ou como barreira, você vai perder o tempo da tua vida e o teu foco vai ser no problema. Agora eu posso pensar o que é que eu vou fazer para atravessar, escalar essa pedra para conseguir chegar do outro lado. E é isso que eu busco trabalhar com os meus pacientes. Né? O problema em si, ele serve como um sinal de alerta. O que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso evoluir? É esse o caminho. Eu tenho que dar um recado importante para vocês. Doutor Igor, já vou deixar uma pergunta no ar, que é o seguinte. As pessoas também acham que elas têm a obrigação de ser felizes o tempo todo. Quando é que eu sei que é uma tristeza ou que é depressão? Quando eu sei que eu estou no momento de gerenciar um estresse, porque meu trabalho a demanda está alta, né? A vida está exigindo muito de mim, como mãe, como mulher, como profissional de trabalho, ou quando isso é uma crise de ansiedade, chegando até um burnout? Como é que a gente que está em casa sabe controlar o que é normal e o que não é, quando a gente está passando por um momento mais desafiador na nossa saúde mental? Cuide de você. Sabe o que eu gostei quando você fala sobre a saúde bucal? Porque, veja, hoje, você escova o dente, doutor? Todo dia? Todo dia, por favor. Você escova o dente? Muito. Você que está assistindo escova o dente, essa é uma pergunta que hoje, em 2024, parece até desnecessária ou até cretina, né? Tipo, que bobajada essa pergunta. Mas há 300 anos não era. Há 300 anos, uma escova de dente era usada por todos os membros da mesma família. Por que eu estou trazendo isso para o papo de saúde mental? Porque há 300 anos, falar de saúde bucal era frescura. Há 300 anos, falar de saúde bucal era frescura. O que aconteceu de lá para cá?
Educação no tema, muitos dentistas, muitos especialistas em implantes e toda a área da comunicação tentando traduzir o que era saúde bucal. Hoje você já se comprometeu com a sua saúde bucal. Sim. Se você estiver cansado, cansada, até de ressaca, você vai escovar o dente. Você já se comprometeu com a sua saúde bucal. A questão é, hoje nós estamos diante da educação da saúde mental. Então, hoje, algumas pessoas ainda estão vendo a saúde mental como há 300 anos era a bucal. Frescura falar disso. Então, está na hora da gente se comprometer com a nossa saúde mental. E você deixou uma pergunta maravilhosa para o doutor, que é o início dessa educação. Quando eu consigo elaborar os meus sentimentos, quando eu não vou conseguir sozinha, e aí sim eu vou precisar de uma medicação ou não. Percebeu o que é educação em saúde? Sim, sem dúvida, doutor Igor. Vamos lá. É interessante, eu acredito que as pessoas hoje estão romantizando muito a questão dos transtornos mentais, né? A gente publica alguns assuntos nas redes sociais e as pessoas falam: eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade, eu estou depressiva, mas não fazem nada com isso. Então, quando a gente começa a perceber, porque tem alguns tipos de sintomas ou de sensações que é necessário sim a gente ter uma tristeza, é necessário a gente ter uma alegria, é necessário a gente ter uma angústia, até para que a gente possa gerenciar. Eu acredito que um grande aliado um pouco a você mesmo é o seu autoconhecimento, é você se perceber. A Isabela apontou muito bem a questão de você se perguntar. As pessoas não conversam com elas mesmas. Aliás, está sendo bem complicado hoje em dia as pessoas interagirem com outras pessoas. É tudo através de telas, né? Então, essa pergunta a si: o que é que eu estou sentindo? Está baseado de quê? É fazer meio o review, porque aonde eu estou tem um início. E as pessoas elas estão muito preocupadas em sanar e não saber qual é a causa. Então, ter tristeza é normal. Mas se essa tristeza ela começa a vir atravessando dia após dia e começa a ficar uma situação incontrolável, passou de 20 dias, opa, é um sinal de alerta. Se eu não consigo lidar com isso, busque um profissional, né? Quanto à questão ali do estresse do trabalho, acontece. Eu vejo muita questão do burnout como se fosse, às vezes, uma falta de gerenciamento entre a vida pessoal e a vida profissional. Tem muita gente levando o trabalho para casa. Eu tenho muitos pacientes que estão assim, o sábado e o domingo, eu estou na minha folga, mas eu estou trabalhando porque eu tenho que entregar. E às vezes me vem um autoquestionamento de o que é que essa pessoa está buscando com isso, né? A perfeição. A gente está tão viciado em perfeição, em telas, a vida perfeita do outro, que a gente acaba pegando essa falsa referência, essa falsa perfeição para a gente. E a gente entra no ciclo infinito dessa busca. E eu estava conversando com ele, o ficar parado é complicado. As pessoas não conseguem tirar o seu sábado e o domingo parado. Se sentem mal, não estou me sentindo produtiva. Mas também quando entra no processo de produtividade, não sabe para onde estão indo, se perdem. Então é necessário a gente um pouco se questionar, se conversar. Quando está algo difícil de eu manter o controle, busque uma ajuda, não tente, porque a questão da saúde mental, ela não vai acabar sozinha se você não conseguir ter a capacidade de ter autogerenciamento. Então, tem pessoas aí que estão com depressão há muito tempo. Tem pessoas que estão aí com transtornos de ansiedade há muito tempo. E não estão correndo atrás disso. Estão esperando. Porque quem já passou por isso sabe que qualquer tipo de transtorno, ansiedade, às vezes o burnout, ou até mesmo o transtorno da depressão, entre outros, oscila. Ora eu estou lá no fundo, outro tempo fica melhor, me dá uma falsa esperança, aí depois dos dias... E as pessoas acabam, às vezes, acostumando nisso, numa falsa esperança que um dia isso acabe. E vai postergando. E quando vai buscar uma ajuda, é quando já está no fundo do poço e não consegue encontrar mais uma saída. Nós vamos trazer um colaborador muito especial aqui para a nossa pauta. É meu psiquiatra, então vocês podem ver que está tudo bem. Ele é um querido amigo, é muito competente, é psiquiatra, mestre em neurociências, formado e com residência em psiquiatria pela Universidade Federal de Uberlândia, tem especialização em saúde mental pela Fiocruz, Rio de Janeiro, e medicina do sono pela Associação Brasileira do Sono. Bem-vindo, doutor Pablo Vinícius. Boa noite, doutor Pablo, está tudo bem? Olá, Amanda, boa noite, obrigado pelo convite.
Muito obrigada por estar aqui com a gente, é um prazer te receber. Você sabe que eu tenho um desejo muito grande que você possa estar aqui ao vivo no nosso estúdio, mas enquanto isso não acontece, porque você está geograficamente longe, eu fico muito honrada em tê-lo participando aqui com a gente através do Skype. Eu que agradeço. Eu normalmente não falo que eu sou médico de ninguém, não, mas como você falou, você já antecipou. É um médico maravilhoso. E acho que eu já vou começar contando uma particularidade. Esses tempos agora, eu conversei bastante com o Dr. Pablo, e eu disse, já que nós estamos falando de ansiedade, eu disse, Dr. Pablo, estou me sentindo tão ansiosa, é muita coisa para pensar, o HD não está conseguindo fazer a gestão de tudo que eu tenho que fazer, que pensar, babá. E aí ele disse assim para mim, Amanda, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar regulando o teu sono. Você está dormindo bem? Eu falei, não estou dormindo nada. Acordo a noite inteira, não durmo. E ele disse, nós vamos começar por regularizar o seu sono. E isso, doutor Pablo, fez uma diferença tão grande. E aí você me disse uma frase que ficou muito forte para mim. Você me disse, 70% das doenças mentais talvez não acontecessem se a pessoa dormisse bem, né? Muita gente às vezes já entra com tarja preta, com remédios fortes e não se preocupam com o sono em primeiro lugar. Eu queria que a gente abrisse falando disso, que eu achei um assunto muito importante. Há uma relação direta, né, entre saúde mental e sono. Então, quando eu fui fazer medicina do sono, eu me horrorizei, porque eu não dominava aquele conteúdo quando eu estudei psiquiatria. Então, normalmente, não é um conteúdo dado na formação médica em geral. E isso faz muita falta no dia a dia. Não que a gente faz mal ao paciente, mas a gente deixa de fazer muito melhor quando a gente não domina a medicina do sono. E quando eu passei a dominar a medicina do sono, vocês se queixam ali para mim no consultório e eu escuto. E a primeira pergunta que eu faço é sobre o sono. E o paciente às vezes fica assim, encatufado. Eu falo, mas assim, eu estou me queixando aqui do dia, eu estou me queixando aqui da minha tristeza, da minha ansiedade. E a primeira pergunta que você faz é do meu sono. Eu nem falei nada sobre ele. E aí nós vamos ver que muitos dos sintomas diurnos, mentais, começam nos distúrbios do sono, na má qualidade do sono. Por isso que hoje eu tenho por hábito começar a minha investigação pelo sono e começar os meus tratamentos também pelo sono. E a grande maioria das pessoas vão se sentir muito melhor ao dormir bem. Dormindo bem, todo o resto vai se ajeitando, né? Por que nós estamos em uma época que tanto se fala de saúde mental e as pessoas mentalmente estão prejudicadas, muito ansiosas, com crise de ansiedade, né? Muitos exemplos de burnout, como a gente citou aqui com a Isa, pessoas depressivas, pessoas que hoje têm questões com a saúde mental, né? Doenças mentais. Por que, na tua opinião? É falta de informação? Não, né? Acho que é o excesso, né? Às vezes é o contrário. E a sociedade está muito doente, né? E isso não começou da pandemia para cá. Eu tenho um livro que eu falo que somos a sociedade ou o país mais ansioso do mundo, e esse dado, ele é anterior à pandemia. Então já vínhamos muito doentes. A pandemia fez com que isso viesse à tona, viesse para a discussão do ponto de vista da sociedade como um todo. E, na verdade, Amanda, a composição dessa sociedade muito doente é uma somatória de coisas. Eu vou te dar um exemplo. Somos a sociedade privada de sono. Dormimos, em média, 6 horas e poucos por noite. Somos uma sociedade acima do peso. Somos uma sociedade do sedentarismo. Somos uma sociedade da alimentação de ultraprocessados. Somos uma sociedade dos assédios morais, que está acontecendo dia a dia nos ambientes de trabalho. Somos uma sociedade dos relacionamentos difíceis, patológicos, das relações entre pais e filhos doentios. Somos uma sociedade de pais muito cansados, muito fadigados. Então veja que a composição dessa sociedade doente não é um único fator. Eu não posso dizer aqui que estamos muito doentes porque só estamos dormindo mal. Mas a somatória disso tudo vão construir pessoas com crises de ansiedade, depressivas, desgostosas e insatisfeitas com a própria vida. É isso que está enchendo os consultórios psiquiátricos hoje. Doutor Pablo, a gente citou aqui no primeiro bloco que existe uma diferença entre estar triste, sentir tristeza diante de uma situação e ser depressivo, né? Gerenciar uma demanda de trabalho num momento de estresse realmente no trabalho e ter burnout ou ter uma crise de ansiedade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando que a pessoa sabe que ela tem que procurar um médico? É muito importante isso. Talvez uma das melhores perguntas que eu gosto de responder. Porque hoje na saúde mental nós temos 2 pacientes que são um desafio para a gente.
aquele paciente que está doente, mas não quer ir por preconceito, e aquele paciente que por qualquer manifestação emocional na vida quer tomar um remédio para se anestesiar. Então é muito importante dizer, Amanda, que a tristeza é um fenômeno normal e necessário para a vida humana. A dor, a angústia, a raiva, o ódio, o ciúme, são todos sentimentos normais. Quando eles serão patológicos? Eu uso uma palavra chamada coerência. Você vai fazer o seguinte exercício, você que está nos ouvindo. Você vai pegar o que você está sentindo, seja a sua tristeza, seja a sua ansiedade, e vai colocar de frente com o que você está vivendo. Se uma pessoa, na sua situação, estaria sentindo o que você está sentindo, então essa tristeza é normal, essa ansiedade é normal, esse dia mal dormido é normal, essa falta de apetite é normal, porque você está passando por uma situação que justifica a sua tristeza. Então, onde mora a doença mental? Na incoerência. Naquilo que eu estou sentindo é desproporcional ao que eu estou vivendo. E o paciente fala assim, doutor, eu entendo o que o senhor está falando, essa tristeza está demais mesmo. Isso aqui está fora do lugar. Eu não sou assim. Em situações como eu estou passando, eu não deveria estar assim. Eu sei o que é a minha tristeza. Isso aqui está demais. Esse demais é a depressão. Que lindo, é bem isso, né? É bem isso. Como a gente tem que observar, o doutor Igor até falou, né? O autoconhecimento, a gente conversar com a gente. O doutor Pablo acabou de complementar. O que o doutor Pablo falou foi completamente interessante e é realmente isso. É você... Eu escutei uma vez um outro profissional trazendo 3 letras que podem você trabalhar um pouco isso, que é PDF, que é você ver, perceber o que está acontecendo, se é coerente ao meu sentimento, a duração em que isso está acontecendo e a frequência. Se isso um pouco há um extrapolo, um exagero, é buscar uma ajuda. Algo aí não está normal. E a perda de energia, doutor Pablo? Quando a gente sente, está tudo bem, não tem uma tristeza profunda, mas uma perda de energia para fazer as coisas que a gente gosta. E é claro que todo trabalho, quando a gente traz para o ambiente de trabalho, tem coisas que a gente tem que fazer, que a gente não ama, mas que faz parte daquela missão. Quando a gente fala de energia, como ter essa medida? Perda de energia não é uma doença, não é um diagnóstico em si, ele é um sintoma. Então, quando as pessoas me falam, doutor, eu vim aqui, marquei uma consulta porque eu estou com uma diminuição da minha energia, eu preciso de um remédio, eu preciso de alguma coisa para aumentar a minha energia. Na verdade, a pergunta foi errada, porque, na verdade, a gente tem que entender o porquê que a minha energia está diminuída. E aí nós vamos abrir uma investigação. Vou te dar um exemplo. Privação de sono é uma das causas. Deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina B12, deficiência de ferro, níveis elevados de depressão. A ansiedade patológica, por si só, consome a energia da pessoa. Você pode ficar um dia inteiro no sofá sem fazer nada. Se você estiver muito ansiosa, você se sente esgotada, porque a ansiedade patológica consome a energia mental. Então, diante dessa diminuição de energia, que é uma coisa epidêmica, viu, Amanda? Estamos também, inclusive tem um filósofo que ele tem um livro chamado Sociedade do Cansaço. Ele descreve uma sociedade cansada, sem energia. E a composição disso também é multifatorial. Vou te dar um outro exemplo. Uma alimentação inflamatória, baseada em alimentos ultraprocessados, em açúcares, dá falta de energia. E não tem nada a ver com uma doença mental. E não tem nada a ver corrigir isso com um remedinho psiquiátrico. Porque você está cansada, fruto de uma inflamação provocada pela sua alimentação. Então, a diminuição da energia é algo para a gente entender também como uma série de fatores que pode causar. E aí eu quero te fazer uma provocação. As pessoas sempre trabalharam. Meus pais trabalharam a vida toda, meus avós trabalharam, meus bisavós trabalharam. Por que o trabalho hoje adoece tanto as pessoas? Ele é só um componente, né? Eu acredito que as relações, e aí a Isa pode falar melhor do que eu aqui, as relações, tudo bom, Isa? Um beijo para você. As relações, Amanda, estão muito doentias, não só no trabalho, mas as relações pessoais. O que eu vejo na minha prática clínica, no meu consultório, são 2 grandes fatores adoecendo o homem, ou o mundo do trabalho, ou o mundo das relações pessoais. E quando eu me aprofundo no mundo do trabalho, eu vejo que as relações estabelecidas ali não é nem a natureza do trabalho em si, como você mesmo disse,
tem naturezas de trabalho muito difíceis, mas as relações estão patológicas. Você tem muita gente ali perverso, exercendo sua perversidade no seu cargo de direção, maltratando as pessoas. Você tem gente ali também cansada, sem paciência. Podemos fazer um programa só sobre mães no ambiente de trabalho, como elas estão sofrendo por causa de um cansaço excessivo, da sobrecarga excessiva. Então, o trabalho está adoecendo muito porque as relações estão muito doentias, as pessoas estão sem tempo para se cuidarem. Eu falo para as pessoas, vamos fazer uma atividade física? Aí eu falo o exemplo da mãe porque tem uma agenda muito cheia, né? Doutor, eu não tenho tempo, eu tenho uma tripla jornada. Você consegue se alimentar bem? Doutor, eu trabalho 8 horas por dia, quando eu chego em casa para cuidar dos meus filhos, eu como fast food na rua, doutor, eu não tenho tempo nem de cozinhar em casa. Você dorme bem? Doutor, o que é isso? Eu acordo a noite inteira para cuidar do meu filho, isso é doido, como é que eu vou dormir bem? E isso vai reverberar nas relações do dia a dia no trabalho. Ela está impaciente, ela está intolerante, ela dá uma resposta atravessada. E isso provoca relações muito tóxicas. Oh, meu querido, muito obrigada, doutor Pablo. Uma honra te receber aqui. Obrigada, né, por estar com a gente nessa jornada de transformação, de evolução, de autocura, de desenvolvimento, né, de olhar mais para a gente, de procurar encontrar a nossa melhor versão, seja no trabalho, seja em casa, de dar as pausas necessárias, de ficar bem com a nossa alma. Obrigada por estar aqui. Eu te espero um dia no nosso estúdio. Vamos em breve nos encontrar aí. Eu que agradeço o convite. Parabéns pelo programa, por trazer um assunto tão importante e que salva vidas. Obrigada, meu querido. Obrigada. E a gente continua aqui com os nossos convidados. Daqui a pouquinho, gente, nós abriremos para pergunta dos telespectadores, pergunta do público. Eu vi que tem muita coisa em relação ao trabalho, né? As empresas, ao trabalho. E eu acho que é sempre muito bom a gente olhar para a gente, porque temos o costume de olhar para o outro, e isso é de muito valor. Mas a gente tem que olhar para a gente também, sentir, né, doutor João, o que a gente precisa, onde a gente precisa chegar, as pausas que a gente precisa fazer. No intervalo, nós estávamos aqui falando, o doutor João poderia repetir a frase que a Isabela gravou no intervalo? Você disse que às vezes não é que a gente trabalha demais, é que a gente descansa de menos, é isso? O que desgasta a gente, né, Amanda, não é o excesso de trabalho, mas é a falta de descanso. Então, a gente precisa adicionar pequenas pausas, pequenas respiradas para a gente ao longo do dia. E agora nós temos pergunta do público para nossa galera aqui. Vamos lá? Pode rodar, eu tenho aqui no tablet também, mas a gente pode colocar ali. A primeira é da Flaviane Aparecida, ela é de Fortaleza. Um beijo para todo mundo de Fortaleza. Obrigada pelo carinho da companhia de vocês, todo sábado à noite aqui. Como lidar ao receber demanda fora do horário de trabalho? E aí, gente? Flaviane, ótima pergunta. É super importante a gente ter uma comunicação assertiva no ambiente de trabalho, né? Social também, mas no ambiente de trabalho. E a gente aprender a dizer não. A gente sempre vai dizendo sim, 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 e a gente vai se diminuindo com o passar do tempo, né? Vai se apequenando para caber naquele trabalho, né? Na vida de uma pessoa. Então, a gente precisa conhecer bem os nossos limites, né, Igor? E saber dizer não quando for preciso, isso, né? E é uma prática dizer não. Limites e direitos, porque às vezes essa dificuldade de dizer não pode extrapolando para um assédio moral. E quando você vê, vai se entregando, cedendo demais, que fica depois difícil escapar, né? Eu tenho uma regra simples, tá? Não à toa, o meu livro que eu publiquei em 2020 é Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, em um mundo que parece que é proibido ter limites. Quando é que eu posso dizer não ou não? Quando um sim te coloca em risco. Então, se alguém está, Flaviane, né? Se alguém está te fazendo algum pedido em que esse pedido vai te colocar em risco para não dormir, para não se alimentar, para ter que se deslocar com muita velocidade na cidade, esse sim está te colocando em risco, então a resposta é não. Mas dessa e aí, vez ela eu não tem medo consigo. De perder o emprego, por exemplo. Então, vamos lá. Então, dessa vez não. Nesse horário não. Palavrinhas antes do não que são mágicas. Por enquanto, não. Tá? O treino do não é necessário. E mais, de que horário de trabalho que você está falando? Esse combinado, ele está claro? Porque, às vezes, a gente está dizendo assim, mas mandou fora do horário de trabalho. Qual é o horário de trabalho? Porque se é das 9 às 6, isso é um contrato de tempo.
Então, você vai ter que estabelecer uma relação de muita transparência. Tá, então, quando que nós vamos conversar fora? Todo imprevisto vai ser uma emergência? Todo mundo precisa ser acionado para isso? Inclusive, esse é um dos EPIs da saúde mental que eu promovo já há algum tempo, que é o direito à desconexão, o que já é muito comum em vários países. O que é o direito à desconexão? Quando você disse agora há pouco, meu avô trabalhava, meu pai trabalhava, todo mundo trabalhava, mas por que agora está acontecendo isso? Agora nós temos possibilidades de conexão full time. E é isso que está sobrecarregando o nosso cérebro. Antes ninguém achava, né? Mas a culpa não é do aparelho. Como é que o patrão ia achar o funcionário no sábado? Amanda, não ia achar de nenhum. A culpa não é da tecnologia. Senão é como se eu dissesse que o meu sobrepeso, o culpado é o supermercado. Não, porque ali vende muita comida, então eu estou comendo muito. Tá? Então, a culpa não está aqui. Está aqui, nesse dedinho aqui. Então, à medida que você começa a colocar o telefone mais em modo avião, estabelecer novos contratos de tempo... Isabela, mas eu tenho medo de dizer não para o meu chefe. Olha, é melhor então você treinar esse não, ter uma conversa difícil, rápido, e estabelecer limites, do que depois adoecer. Com certeza. É como eu uso, né? É como eu uso a tecnologia. E a questão do dizer não, como a Isabela muito bem falou, o não necessariamente ele pode vir no não impositivo, no não agressivo. É eu falar, no momento eu não posso. É você também dar o direito ao outro de refletir a minha possibilidade presente agora. Exatamente, é um treinamento. Quanto mais você vai treinando essa imposição, você vai conseguindo ter a segurança de você mesmo poder impor esses limites. E você sabe que o maior desafio da vida adulta, sabe qual é? Não é dizer não para aquilo que você não quer. É dizer não para aquilo que você quer, mas não pode. Quantas vezes a Amanda já me chamou aqui para o programa e eu tô aqui já, tô pronta, já tô pronta. Mas eu já tinha compromissos anteriores e que se eu estivesse me deslocando de São Paulo aqui para Aparecida, que é um lugar que eu amo, inclusive eu tenho uma Nossa Senhora aqui tatuada, né, no meu braço, só para deixar claro, eu ia me colocar em risco para voltar. Percebeu? Claro. Então, dizer não para aquilo que você não quer já deveria ser premissa básica da vida adulta. Agora, dizer não para aquilo que você quer, mas não pode, esse é o grande desafio. É verdade. E aí entra a confiança. Olha, de fato eu não posso. Mas quando eu puder, eu estou com você. De fato, chefe, eu não posso hoje atender essa demanda. Na próxima, quem me ajuda? Qual vai ser o prazo? Fazer perguntas também antes de dizer um sim ou não vai preservar a saúde mental. E, às vezes, entender que do outro lado você não vai ter essa correspondência. Você não vai ter esse respeito. E talvez ali não seja o melhor lugar para você ficar. Clara Caetano, de Salvador, Bahia, terra da alegria. Um beijo para os soteropolitanos. Quais são os principais sinais de burnout? Minha amiga, essa é para você. Isabela. Para mim, o burnout é a ausência de si mesmo. Então, se você está negligenciando as coisas mais básicas, aparentemente simples da sua vida, você já está indo para um caminho que pode chegar no burnout. Mas se você está acompanhando aqui o programa da Amanda e já está ouvindo isso, provavelmente você pode se recuperar. Eu renasci em vida, tive essa chance. Mas se eu tivesse vivido um acidente entre o deslocamento do meu trabalho ao médico no momento do meu apagão, eu cheguei lá sob risco de convulsão. Então você não precisa perder a saúde para pensar em saúde. Existe uma grande distância entre saúde mental e doença mental. E essa distância chama-se falta de informação ou ação. Porque informação você tem, a questão é, então eu preciso agir. Foi como o doutor disse, coerência. Então a distância entre saúde mental e doença mental é coerência. Então o burnout é a ausência de si mesmo. Não começa de um dia para o outro, então você também não vai se recuperar de um dia para o outro, mas o principal sinal é, você está dormindo mal, está tendo tempo de fazer higiene pessoal, está lavando o cabelo, está conseguindo se alimentar, está conseguindo fazer os seus exames em dia, beleza. Mas se você responder não para todas essas questões, que são as mais simples e que são necessárias para a nossa saúde mental, aí nós temos já um problema. A próxima pergunta vem de Minas, da Fernanda Lima, de Ouro Preto. Quais são os princípios de uma empresa humanizada? E aí a gente comentou aqui, né? Que às vezes não é a pessoa, né? Às vezes você está num ambiente tóxico de alguma forma, mas você precisa muito daquele trabalho. Entra muito dentro do processo a gente vê que tem empresas hoje que ela procura trazer o bem-estar ao próprio funcionário. Às vezes o não cobrar
uniforme, é deixar as pessoas mais à vontade, dentro da própria instituição. Tem algumas áreas de lazer que permite, por exemplo, eu tenho um cunhado que, claro, a gente vai trazer, quero trazer uma realidade lá fora. Ele trabalha numa empresa parecida com uma empresa de Uber da Alemanha. E a própria instituição permite com que eles não trabalhem muito. Eles têm exatamente essa questão do descanso. Não existe hora extra. Dentro do próprio ambiente de trabalho, tem algumas estratégias que eles trazem para que o funcionário possa se sentir mais produtivo, e realmente isso é verdade. Aqui a gente vive uma realidade muito da opressão, do assédio moral. É como se muitas vezes o funcionário ele fosse substituído. Se você não quer, tem outro que queira. É isso mesmo. Essa sensação é horrível, né? É uma falta de valor, né? Uma sensação que te causa de falta de valor, essa coisa do medo da substituição. Isso vai acontecer aqui na Alemanha, em qualquer lugar. A questão é que se você espera que o valor venha de fora, você vai adoecer. Então, você só vai ter autorresponsabilidade para conseguir ver o seu valor, e eu estou falando isso depois de ter passado pelo que eu passei, aí as coisas começam a mudar. Quando a pergunta vem sobre ambiente de trabalho humanizado, a gente não pode esquecer que, por mais que se fale em inteligência artificial, o futuro é a soma da inteligência artificial com a inteligência coletiva. Nós ainda falamos para pessoas, nós estamos trabalhando para pessoas, nós estamos falando de emoções, nós estamos falando de saúde mental. Então, o que é um ambiente humanizado? Olha, aquele ambiente em que eu trato o ser humano como ser humano. E o que é isso? Eu fiz, inclusive, um movimento no dia 20 de maio, Amanda, em que eu lancei o primeiro manifesto mundial em prol da criação dos EPIs da saúde mental. Pois é, eu ia te perguntar sobre isso. Eu vi você postando, achei incrível. O que é um EPI? Um equipamento de proteção individual. Para que todo mundo fique na mesma página, na pandemia a gente usou máscara, não usou? Era um equipamento de proteção individual. Quando você vai numa obra, você vai ver os profissionais trabalhando com bota para não cair, com capacete para não machucar a cabeça, com luvas para... E aí depois eu comecei a ver, sabe, doutor, os números de afastamento do trabalho por causa da saúde mental. Eu falei, bom, então cadê os EPIs da saúde mental? Nós não temos. E aí, a hora que eu olhei para a história, eu falei, bom, então está na hora, né, de alguém fazer isso. Eu trouxe até um presente para vocês aqui, ó. Eu apoio os EPIs da saúde mental. Ai, que maravilha. Aqui, que é um movimento em que eu estou promovendo, Amanda, apenas dados e diálogos de empresas e instituições que já estão trazendo direito à desconexão, flexibilidade, letramento para a liderança de assédio, mas também tem o outro lado, direitos e deveres para todos. Assim como tem indústrias em que você tem campanhas lá, obrigatório uso de EPI, e é lei, muitas empresas também podem dar o direito à desconexão e o sujeito não se desconectar. Sim. Então, a autorresponsabilidade também ela é muito importante quando a gente está falando de saúde mental. De novo, não dá só para atribuir ao ambiente. Eu preciso também tomar as providências. E se você entender que faz sentido ter EPIs da saúde mental, porque dados nós já temos, mostrando as consequências da falta de saúde mental, o site é episdasaudemental.com.br. É um programa em que eu estou me dedicando gratuitamente, não tem nada ligado a ninguém, a não ser o cruzamento de dados e experiências do que está funcionando ou não. Não, parabéns. Muito legal, muito legal. Obrigada, minha parabéns, amiga. Viu? Tem mais perguntas, gente? Tem mais uma? Dá tempo de fazer? Vamos lá. Da Luciana Ferreira, de Curitiba. Como podemos equilibrar a vida pessoal do trabalho para evitar o burnout? Eu acredito que a Isabela, que passou por isso, ela sabe muito bem. O que é que você fez? Vai, doutor, primeiro. Luciana, entender que a gente não pode dar conta de tudo. E a gente precisa acolher quem somos, com as nossas qualidades, com as nossas limitações, né? Entender que nós somos luz, mas que também temos uma escuridão, né? Que nós temos uma parte corajosa e quer ir lá, quer trabalhar, quer vencer, mas a gente também tem uma parte que tem medo, né? E a gente tem aquela parte orgulhosa, maravilhosa, mas a gente tem aquela parte mesquinha também, que a gente tem que preservar isso. Porque muitas vezes a gente vai procurando fora essa autovalidação, como você disse, né, Isabela, que a gente acaba se perdendo dentro. Eu acredito que é autoconhecimento, é você saber se enxergar em todas as esferas sentimentais, é você saber dizer quando chega, esse lugar não dá mais,
É você se autoconhecer, fazer essa leitura. Tem uma outra palavra que começa com R, que é respeito. Quando você se respeita, você não se encolhe para caber em nenhuma relação, seja profissional ou pessoal. Aí sim eu estou fazendo divisões. Ou para você trabalhar ou num relacionamento amoroso, por exemplo. Quantas pessoas se encolhem para caber em determinados relacionamentos? Elas vão adoecer. Outro dia, dá tempo de eu falar a história do sapatinho da Angelina? Sim. O sapatinho de verniz vermelho que eu comprei, a coisa mais linda para a Angelina, quando ela foi usar, estava grande. Aí eu falei, bom, então vamos esperar. Quando eu fui colocar, estava pequeno. Aí eu falei, nossa, o que eu vou fazer com isso? Eu vou reclamar? Mas ela está crescendo, saúde mental. Ou eu vou olhar para aquilo como, nossa, um problema, paguei caro e não usou, ou eu vou assim, poxa, ela está crescendo. Então, tudo vai depender da maneira como você vai se colocar com a situação. E mais, tome encolhendo para caber, você vai adoecer. Porque se você usar um sapato um número a menos do que o seu pé, vai machucar. Estou dando um exemplo, então, ainda de sapatos aqui. Sim. Então, a palavra para você evitar o burnout é respeito. Se respeite, que as coisas você já vai começar a encontrar as outras respostas que você precisa. Você sabe que uma das páginas do meu novo livro, que vai ser lançado daqui a um tempinho, fala sobre isso, né? Que nós somos, você falou agora do sapato, eu lembrei, que nós somos um grande quebra-cabeça. Nós somos bilhões de pessoas no mundo inteiro, onde cada um é uma peça do quebra-cabeça. Como você sabe se está no caminho certo? Se você encaixar com facilidade, você está no caminho certo. Porque o quebra-cabeça, você não tem que quebrar, empurrar, martelar, né? Tentar colocar ali de qualquer jeito. Não, é com leveza. Encaixou, é porque ali é o lugar dele. Não está encaixando, tira, porque ali não é o lugar. Então, isso é um direcionamento, não insista. É aquela coisa, quando você se respeita, você tem o respeito dos outros. E as pessoas elas estão buscando mais o respeito dos outros do que se autorrespeitarem. Eu acho que a questão é de dentro para fora, não procurar de fora para dentro. É se conhecer primeiro nesse lugar de autorrespeito. Gente, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Eu quero dizer a vocês que na segunda-feira, você que acompanha a nossa rede social, eu posto toda segunda na minha, tem a do programa também. Você acompanha lá, já clica esse link, o programa está no YouTube, então você pode rever, compartilhar com alguém que não teve a oportunidade de assistir, porque o tema é importante, eu espero que faça bem para você, que tenha realmente trazido alguns insights, virado algumas chaves que precisam ser viradas quando a gente tem que mudar coisas que estão mais ou menos na nossa vida. Afinal, a gente só quer o melhor. Eu quero agradecer os meus 3 convidados maravilhosos, deixar um beijo para o Dr. Pablo. Dr. Igor, muito obrigada. Sua consideração final, seja sempre bem-vindo ao nosso programa, viu? Eu que agradeço, é muito bom sempre estar aqui, é um programa leve, levando sempre notícias e conhecimento para as pessoas sobre saúde mental. E das próximas vezes que quiser aqui, estou aqui à disposição. Tá? Obrigada, agradeço. seu contato está no vídeo. Doutor João, muito obrigada, viu? Amanda, sempre um super prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Isa, minha amiga, obrigada, é uma honra te receber, parabéns por todo o movimento, por você dar voz, né, a esse assunto que é tão importante para todos nós e criar os seus movimentos todos, que a gente que te acompanha, o Instagram da Isa está aí para você, a gente aprende muito com ela sempre. Que bom que você, essa jornalista, essa comunicadora que hoje leva o bem-estar, a saúde, a qualidade de vida, né, para que nós possamos também nos tornarmos pessoas melhores. Muito bom. Obrigada, Amanda. Tem uma maneira só da gente dar conta da agenda. Quando a gente se inclui nela. Quanto mais você se incluir na sua agenda, mais você vai dar conta dela. Então, muito obrigada. Foi um baita momento aqui com vocês. Maravilhoso. Obrigada, gente. Um beijo. Boa semana para você. Sábado que vem te encontro aqui, combinado? Obrigada, equipe. Boa semana. Até sábado que vem. Tchau.